Muito boa noite, doutor Leonardo, que nos acompanha em tempo real. Muito boa noite para você que eventualmente vai assistir a gravação dessa aula. Eu agradeço sobremaneira, doutor, a tua presença conosco. E hoje, dando continuidade à nossa marcha de Direito Empresarial 4, nós vamos abordar um tema que ainda está na esfera do que nós chamamos de atos ou ações interligadas, porque tanto servirão para as recuperações judiciais, algumas delas servirão para recuperação judicial e extrajudicial, assim como também servem para falência. Hoje, particularmente, nós vamos tratar a respeito da habilitação e verificação dos créditos. A habilitação e a verificação dos créditos são instrumentos que servirão especificamente só para a recuperação judicial. Não há esse dispositivo na condição da recuperação extrajudicial. Quando você leva a recuperação extrajudicial para apreciação em juízo, ela já vai com a devida adequação dos créditos junto a uma prévia Assembleia Geral de Credores, na qual todas essas questões vão ser devidamente elucidadas, dão, portanto, a essa recuperação extrajudicial um nível de assertividade maior, porque quando ela lá chegar para homologação em juízo, o tal do juízo universal falimentar, ela não pode ter discussão mais sobre essas variáveis que são apresentadas aqui na habilitação e na verificação de créditos, e elas servirão também para a falência. Nós, antes de começarmos a aula, estávamos batendo um papo aqui bem bacana com o doutor Leonardo, e nós discutíamos a respeito da, não obstante a aplicabilidade dessas duas possibilidades, né? Porque, assim, são coisas distintas. A habilitação e verificação, não obstante elas estarem no mesmo pacote processual, elas vão ocupar ali um espaço no processo, tanto da recuperação, tanto quanto da falência, elas, de fato, são manobras dentro dos processos distintas. Já já a gente entra nesse mérito. Mas o que a gente precisa saber de partida é que elas, a despeito da finalidade, portanto, dentro de um processo recuperacional, a finalidade da habilitação dos créditos ou da verificação dos mesmos é garantir que a novação que acontecerá, e aí eu falo de novação quando eu me refiro lá àquela obrigação ou a um contrato, eu tenho essas duas perspectivas. Eu começo a entender o direito de inovação quando eu estudo direito obrigacional. E o contrato propriamente de inovação, que para cá, para a realidade da recuperação judicial, não é bem um contrato, na verdade é uma decisão tomada, é uma decisão interlocutória, uma das muitas decisões interlocutórias que são tomadas dentro do escopo, debaixo do guarda-chuva do processo de recuperação, vão pretender que haja o pagamento dos créditos devidos a esse rol, a essa coleção de credores. Parece estranha, né? Mas essa expressão coleção de credores foi muito usada e agora, mais recentemente, tem caído em desuso. Mas se eventualmente ela aparecer para você, doutor, numa prova, não estranhe não. Coleção de credores é um sinônimo de consórcio de credores. Então, nessa perspectiva do processo recuperacional em si, o que pretende a habilitação / verificação dos créditos? Que lá na frente, quando tiver tudo ok e for feita o fechamento desse pacote que deve ser pago, isso vai ficar novado. Portanto, aquelas dívidas que são repactuadas, que serão repactuadas e que estarão presentes no plano de recuperação judicial, portanto, a quem se deve pagar e quanto se deve pagar, e o próprio plano de recuperação vai dizer, depois a gente estuda com mais critério o plano de recuperação, o plano vai dizer como se deve pagar, tudo isso aqui vai ser devidamente transacionado com a finalidade, pagar a quem se deve, mas preservar a empresa. Ao passo que lá na falência, não. Na falência, a que a gente chama de massa falida, ela vai ser dissolvida para pagar aquilo que está sendo aqui cobrado nessa habilitação e verificação de créditos. Então, só daí a gente já percebe que, mesmo com um procedimento muito semelhante, basicamente você, na prática, não vai enxergar grandes diferenças na habilitação e verificação dos créditos numa recuperação e numa falência,
a finalidade dessa habilitação vai mudando o instituto, por essas razões sobre as quais nós estamos discutindo. Então, a primeira ideia, se a gente pegar o instituto da habilitação por ele próprio, doutor, fique à vontade de interromper, de fazer um comentário, de fazer uma pergunta, a hora que você achar necessário, tá? Eu falo Tá pra ok, caramba, professor. Eu falo pra caramba, mas não deixa de ser um bate-papo. Sim, é que eu tô entendendo tudo, eu tô tentando prestar atenção, então se eu não entender alguma coisa, pode deixar que eu interrompo. Maravilha, tamo junto. Obrigado, Eu, doutor. fa- eu falava, doutor, que nesse sentido, a habilitação é nada mais, nada menos do que a inscrição do crédito pelo credor. Então, o credor vai dizer assim: devedor recuperando, devedor falido, anota aí o quanto você me deve. Agora, a pergunta é: a partir de quando isso aqui vai acontecer? Quer dizer, qual é o momento nesses dois processos em que eu tenho para esses credores o start? Vocês viram, né? Na verdade, a gente estava discutindo isso quando da nossa última aula. Não sei se você chegou a ver essa gravação, que da apresentação do pedido recuperacional pelo devedor, pelo empresário, pela sociedade empresária devedor, ou do pedido do consórcio dos credores que haja o processo falimentar, dali em diante, do deferimento de ambos os pedidos, vai ser aberto um edital para ambas as condições. E esse edital, tanto para a recuperação, tanto com a falência, vai estampar primariamente um rol de credores. Podem acontecer duas coisas em relação a esse rol trazido pelo edital, pelo primeiro edital de chamamento para o ato recuperacional ou para o chamamento para o ato falimentar. As duas possibilidades são, primeiro, que o crédito que está ali inserido seja um crédito numericamente, um crédito em relação ao quantum menor. Pode ser até a maior, mas eu estou ainda para ver quem é que vai reclamar um crédito a maior. Diga-se passagem, eu digo assim, eu estou para ver, mas eu já vi em processo de recuperação de empresa, nessa discussão aqui de verificação de crédito, que os outros credores disseram assim, não, o crédito devido a esse credor aqui apresentado nesse primeiro panorama está um crédito a maior. Então, corrige, porque se está um crédito a maior e é indevido, vai faltar dinheiro para nós. Então, eu conheço a causuística em que houve isso. Os credores, por serem credores, todos eles quirografários, e mais ou menos com a mesma rúbrica de crédito, disseram assim, não, você não pode estar devendo X para nós e para ele que fez exatamente, prestou o mesmo serviço, de natureza creditícia quirografária, você está devendo 2x. O espaço de tempo é o mesmo, o serviço prestado é o mesmo, como é que o valor está maior duas vezes? E aí eles, em sede de verificação de crédito habilitado, reivindicaram a redução a menor desse valor que foi majorado. Então, na verdade, a gente vê de tudo. Professor, mas aí desse tipo de caso, deixa eu te perguntar, desse tipo de caso, quem que dá o parecer final? O juiz que vai ver se o serviço realmente valeu 2x ou o que valeu X? Aí quem que determina? A figura-chave aqui, doutor, se chama administrador judicial. Ah, tá. Muito embora você peça É um ao administrador. juízo, é o administrador, inclusive, assim, uma vez que esse primeiro edital é publicado, começa o processamento. E vamos lá, só para a gente ter uma ideia assim da cadência e do quanto essa tua pergunta é muito valiosa, porque ela nos aponta para quem realmente é a figura preponderante nesse processo de habilitação / verificação, que é o administrador judicial. Tanto é que quando o juiz dá aquele despacho saneador a partir do qual o processo de recuperação se inicia, esse despacho saneador, dentre outras providências, traz a nomeação do administrador judicial. Então, o cara já vem estabelecido ali, e quando eu falo cara, depois a gente fala mais propriamente do administrador judicial, mas tem alguns requisitos, né, que ele seja advogado, economista, contabilista, que ele tenha experiência na área, que tenha o expertise para isso. Então, e que ele pode ser, inclusive, tanto uma pessoa natural, como um profissional liberal dessas áreas, tanto quanto uma pessoa jurídica. Então, aqui assim, Mato Grosso do Sul, na época eu tinha uma aluna que ela falou, inclusive, que ela trabalhava como
eu não lembro em que posição ela trabalhava junto, se era no cartório ou se ela era assistente do juízo, mas ela trabalhava juntamente ao juízo falimentar aqui de Campo Grande. E ela dizia que só tinha uma empresa, assim, empresa PPJ devidamente considerada, que atuava aqui em Campo Grande como administradora judicial. Então, olha aí o gap de mercado que há, né? Na época eu não É podia, verdade. na época eu não tinha, por conta de compromisso, eu não podia assumir esse desafio. Mas também é outra coisa, né? Você tem que ter para. E quem indica o administrador judicial? Você lembra quem é, né, doutor? Quem escolhe, na Quem, verdade? quem escolhe, desculpa, professor, eu não vi. Quem que escolhe? Não Eu é, te pergunto. é o. Deixa eu só tentar a decifrar. É, não vai ser o. Claro que não vai ser o devedor, né? O De modo vídeo nenhum. de modo nenhum, né? É, quem escolhe são. Há uma reunião de credores, dos credores? Não, né? É Juiz? arbítrio, é arbítrio do juiz. E é Ah, claro, o tá. juiz vai É juiz. trabalhar com pessoas do seu relacionamento, né? Ele vai trabalhar com profissionais que ele sabe que são idôneos, que ele sabe que tem a Uhum. consistência técnica, porque assim, a gente Sim, fala, ele. você que tem a experiência, você que tem a vivência aí, que conhece mais de perto a recuperação judicial, você sabe que isso não é brincadeira. É, não. Você consegue visualizar o quão complexo é esse procedimento. Sim, Então, a é. pessoa que vai assumir a responsabilidade de AJ, né, de administrador judicial, tem que Uhum. ser alguém realmente competente, e quando eu falo competente, é competente nessas áreas. Por exemplo, alguém que não manja de contabilidade, não dá para trabalhar como administrador judicial. Se é um Não advogado, ele tem tem que como. estar amparado com ele. Ou ele é um advogado e contador, ou ele tem que estar amparado com uma assessoria contábil, econômica, para poder dar suporte, porque senão ele vai fazer Sim. bobagem. Fazer Até bobagem. porque ele que vai analisar se tá indo tudo certo, né? Se a empresa não tá dando os canos, né? O relatório, tem Porque, tudo certinho, ele que vai analisar, né? Porque às vezes a empresa pode falar que exatamente. tá gastando tanto, mas não tá. Ele que vai ver o balanço, né? A tal da viabilidade econômica da empresa recuperanda é um juízo feito pelo próprio administrador judicial. Muito embora na petição de recuperação, que a falência muda, né? A falência, você não tem mais o compromisso da função social da empresa, então você vai mesmo dilapidar o patrimônio da empresa para pagar a quem ela deve. Sim, Mas na recuperação, vai que ver. tem todo esse cuidado aí Uhum. de deixar a empresa viva depois do processo, mestre, o cara tem que saber o que está fazendo, porque senão ele lauda errado, ou ele tira uma possibilidade que existe, ou não enxerga uma incapacidade gerencial. Ó, só para você ter uma ideia, assim, do ponto de vista prático, ano passado eu fui chamado para dar uma consultoria, era mais assim, advisor, né? Era mais conselho. Uma empresa estava querendo entrar em processo de recuperação e eles queriam, antes de entrar no processo de recuperação, ter uma viabilidade, um estudo de viabilidade, se era necessário, não era necessário, que era necessário de fato, se era viável para a empresa ingressar por esse caminho. E aí eu passei umas 2 semanas lá com eles, vendo números, compreendendo a estrutura gerencial. O cara tem que entender de gestão também, né? Vendo a estrutura gerencial. E aí, como eu estava sendo pago para dar uma opinião, né, para dar um parecer mais Sim, precisamente sobre a realidade da viabilidade ou não, nós chegamos a 2 pontos. Primeiro, ele era uma empresa que, salvo o que eu vou dizer, tinha todas as chances de ser um recuperando. Qual era o problema dele? Calcanhar de Aquiles. Não tinha gestão. Os processos gerenciais eram atropelados. Diga-se passagem, foi o que levou essa empresa à situação de insolvência. E aí eu disse, ó, você pode propor o melhor plano de recuperação. A questão é que você não vai ter gente, inclusive falando isso com todo respeito, né, com todo cuidado para não, mas você não vai ter gente para implementar o que você vai prometer para os seus credores pelo plano. Então, o plano seria muito bem elaborado, o contador mostrou números razoáveis, na verdade, a própria conduta gerencial deles meio que sabotava o trabalho da contabilidade da empresa, os caras faziam lá umas coisas meio complicadas digamos assim, organizar contabilmente, mas o fato problemático deles que inviabilizariam a recuperação era essa, os caras não tinham gestão. Aí eu disse para ele, ó, o grande risco aqui é que você começa com uma gestão de uma recuperação judicial e porque você não tem a competência de fato implementar o plano de recuperação, o juiz vai convolar essa tua recuperação numa falência. Aí você vira de piloto a passageiro da tua empresa.
se você estiver disposto a pagar o risco. Sim. Acabou que ele foi conseguir lá métodos de empréstimo e tal, e meio ficou por ali a nossa situação. Ele não ingressou, a empresa não ingressou com recuperação, no final das contas. Sim. Até porque se ele, na recuperação judicial, se não dá tudo errado, ele já vai direto para falência, ele não tem... convola. Já é normal, já vai automático. Caiu da recuperação, vai para falência. São 2 motivos de convolução logo no começo. Assim, logo no começo que eu digo, né? Se os credores não aceitarem o plano de recuperação, convola. Se o plano de recuperação for mal implementado, nos 2 primeiros anos, convola também. Se o plano de recuperação não for respeitado no intervalo do primeiro e do segundo ano, por exemplo, eu disse que no primeiro ano, todos os créditos trabalhistas têm que ser pagos. Se no final do primeiro ano remanescer crédito trabalhista, de ofício, o juiz já convola. Vai. Então tem que saber. Se for entrar só por entrar, não é muito bom, não. Então. Não se ganha melhor, tempo. Às vezes, você tentar numa via administrativa, pegar um empréstimo, alguma coisa, do que você se arriscar, entendi. Porque uma vez que a empresa... Pode falar, desculpe. Não, era isso mesmo que eu ia perguntar. Se ele não analisar bem, ele pode entrar numa bola de neve e aí realmente ir pro espaço, né? Daí não tem... Vai sim. Vai sim. Entendi. Em 2009, nós tratamos de uma empresa, eu ainda atuava fortemente na área de gestão. Eu não estava ainda tão presente na área jurídica propriamente dita. Nós atuamos na empresa junto com num outro estado, né? Estado de Goiás. Nós atuamos com uma empresa que era exatamente um escritório de recuperação judicial, era um escritório que era fornecedor de administradores judiciais para o juízo ali recuperacional, né, para o juízo falimentar lá do estado de Goiás, e o cara faliu. Ele entrou com a recuperação, estava tudo relativamente indo bem, mas ele no final do primeiro ano, no começo do segundo ano, na verdade, ele começou a querer dar balão nos credores. Faliu. E aí perdeu o patrimônio. Na época, o patrimônio dele estava orçado na casa de 7 milhões de reais. Nossa, porque daí o juiz já vai achando, né? Já vai achando, já vai piorando, começa... Como ele já deixou o bumbum de fora na manifestação da recuperação, ele teve que apresentar, por exemplo, um dos requisitos da recuperação, os doutores sabem bem. Deixa eu só parar aqui para cumprimentar e dar as boas-vindas para o doutor Dione. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Na recuperação, depois que eu concluir aqui, eu bato um papo com você mais tranquilamente. Então, eu dizia assim que na recuperação, um dos requisitos para a petição de recuperação ser deferida é você apresentar os teus 3 últimos anos contábeis. E apresentar os 3 últimos anos contábeis implica em você expor teu patrimônio. Quer dizer, o cara estava descoberto. O cara estava descoberto. Sim. Então, você matou a charada. Não é uma maneira de comprar tempo. Entendi. O juiz, às vezes, se ele por entender que está tendo ali manipulação na contabilidade, tudo, ele já pode também de decisão de ofício já. De ofício, pode. Quem vai caguetar o juiz, me permito aqui, é o administrador judicial. Porque, assim, nós temos um ditado no direito empresarial recuperacional que os administradores judiciais são os olhos do juiz na falência e na recuperação. Ele é fiscal. Além dessas providências, ele é fiscal. Ele zela pelo melhor interesse dos credores e do juízo. Ele pode se queimar muito, então, né? Se ele fizer ele não estiver acompanhando tudo certinho, né? Porque o juiz, às vezes, está confiando muito nele, ele dá uma fora, ele acaba o juiz dando uma fora. Então, assim, imagino eu. E outra coisa, o administrador judicial, mesmo sendo uma pessoa de direito muito privado, importante. Ele responde como pessoa de direito público em crimes falimentares. Ah, tá. Sim. Então, ele responde... O MP já está na recuperação nem tanto, mas na falência o MP está ali, ó, de olho. Então, numa desgarrada dessa de um administrador judicial em que ele comete copartícipe com o falido crime falimentar, um abraço para a carreira desse camarada.
sem falar nas implicações penais e administrativas que ele vai sofrer. Sim, entendi. Não é, não é brincadeira, não. Não é para brincadeira, não é para brincadeira, não. E aí eu falava assim, que da publicação desse primeiro edital, aqueles credores que viram o seu crédito na sua liquidez desconstituído, quer dizer, você tem um crédito a menor, um crédito a maior, lembrando da exceção que eu tinha falado, nessa condição especial, o que acontece? Esses credores que viram a afetação do seu crédito vão fazer uma verificação. A expressão é essa, né? Eles vão apresentar uma divergência, essa divergência é apresentada ao juízo destinada ao administrador judicial. Você qualifica. Excelente, senhor juiz de direito da vara falimentar. Mas o competente para analisar esse critério não é o juízo. Se você não citar qualificando o administrador judicial na competência para esse exercício aqui de verificação, portanto, para que o administrador judicial avalie a divergência, você vai tomar tinta, o juiz vai mandar você emendar aquele pedido. E é uma petição, tá? Que você interpõe. Agora, a outra situação que eu falei, das duas, é que o administrador judicial, ele vai receber um pedido de habilitação, que é quando o credor, a quem aquele devedor tem uma obrigação inadimplida, não apresenta. Por exemplo, lá na mesma... Porque tudo vai começar na petição inicial. É da petição inicial que vem um rol, o primeiro rol de credores, que será publicado. Aí o cara sabe, eu sou credor dessa empresa, a empresa Tabajara me deve. Mas o que acontece? A empresa Tabajara não me colocou no primeiro rol editado, no primeiro rol que foi publicado em edital, como um dos seus credores. O que eu tenho que fazer? Correr para me habilitar. Como tudo, e isso é processo, lembrando que nós já temos decisão em que no processo falimentar, havia aí no início, eu presenciei isso, havia no início uma discussão entre os prazos do processo falimentar, que eram contados corridos, e os prazos do processo civil, que passaram a ser contados em dias úteis. Hoje, já é pacífico, jurisprudencialmente, que os prazos no direito processual de execução recuperacional de falência, eles contam-se da mesma maneira genérica que o Código de Processo Civil manda contar. Fecha parêntese. Então, uma vez publicado esse edital, os representantes legais, né, os patronos aí desses credores, vão correr atrás da habilitação. Só que eles vão fazer isso, como eu disse, também, do mesmo jeito que fazem a verificação, eles vão fazer também pedindo ao administrador judicial que insira os seus créditos. E assim, não é um mero, anota aí que eu também estou com crédito com esse credor. Você vai apresentar, por meio dessa petição, todo um conjunto de comprovantes fáticos, contábeis, na maioria das vezes, para demonstrar que, de fato, aquele devedor recuperando ou aquele devedor falido, já que a gente está falando desse instrumento que vai servir para as duas possibilidades, de fato, lhe deve. Então, você vai instruir uma petição e vai interpô-la para que o competente administrador judicial faça a análise desse pedido. Portanto, ele vai fazer dessa publicação do edital uma resposta, ele vai lhe dar uma resposta quando o teu crédito está errado ou quando o teu crédito não foi habilitado. Portanto, verificação e a própria habilitação do crédito. Outra coisa, como eu estava falando, eu falei de processo, eu falei de prazo, mas tudo isso tem que acontecer num prazo preciso, né, num prazo específico. Esse prazo são 15 dias. Então, em 15 dias da publicação desse primeiro edital, deu erro ou o seu nome como credor não está ali, em 15 dias você corre com a interposição dessa petição. Fernando, é prazo preclusivo aqui? Não. Por quê? Porque tem um instituto chamado habilitação retardatária. É claro que tudo aquilo que você faz depois do prazo tem uma implicação. Assim, só para simplificar muito, porque não dá aqui para a gente ficar descendo aos detalhes, a habilitação retardatária coloca os credores que se habilitam assim numa condição muito subordinada ao que seria o seu crédito. Por exemplo, o cara tem um crédito de garantia real. A garantia real não se afasta.
mas a voz que esse camarada teria numa Assembleia Geral de Credores é calada pelo seu atraso. Então, o poder que ele tinha, ou que ele, melhor dizendo, que ele teria nesse processo, sobretudo de manifestar-se, de falar, de fazer parte. Se é uma empresa muito grande, não vai ter só assembleia, vai ter comitê de credores. Quem se habilita tardiamente, a habilitação retardatária não te permite uma série de movimentações nesse sentido. Mas esse prazo aqui de 15 dias, ele não é, de fato, um prazo preclusivo. Então, não acontece aqui a preclusão do direito. O que acontece, como eu disse, são as implicações resultantes da tal da habilitação retardatária. Então, uma vez que você faz essa petição é analisada, você tem 15 dias para fazê-lo, você faz essa petição para o administrador judicial e o administrador judicial vai analisar. Então, ele vai deferir ou indeferir. O administrador judicial terá 45 dias para se manifestar a respeito desses pedidos de habilitação / verificação de crédito. Então, depois de 45 dias, a resposta que vai vir do administrador judicial, porque veja lá, você pode pensar assim, mas e se vários credores não foram habilitados? Eu tenho aí no primeiro edital 32, só chutando o número, tá? Eu tenho no primeiro edital 32 credores e desses 32 credores ficaram aí mais 18 credores de fora. Então, eu deveria ter um rol no primeiro edital de 50 credores, totalizando o compromisso desse devedor, recuperando ou falido. Esses 18 que vão juntar, espero, né? 18 juntam as petições de habilitação / verificação. O que vai fazer o administrador judicial? Vai esperar o final do prazo, e quando ele tiver no final do prazo, todas aquelas habilitações ou todas aquelas verificações tempestivas, ele vai julgar, ele vai apreciar, e vai demorar até 45 dias para dar uma resposta. Dessa resposta, ele vai publicar, tem algumas maneiras de chamar isso. Na prática, a gente chama de segunda lista. Mas, na verdade, nada mais é do que uma reedição daquele primeiro edital, em que há as correções e as inclusões desses respectivos credores. Tá tranquilo para vocês, doutores? Tranquilo, professor. Agora pode acontecer. Tranquilo, professor. Maravilha. Beleza. Bom ter você aqui conosco, doutor. Já estava preocupado contigo. Não, professor, é que na verdade eu estava tendo alguma dificuldade para acessar o Teams, mas hoje eu consegui configurar. Inclusive, depois queria ver que o senhor tem como o senhor mandar o link das aulas anteriores para mim assistir. Como é que é? Ele fica disponível para gente? Fica assim. Depois que nós concluirmos essa aula, eu te ajudo nesse sentido. Pode ficar tranquilo. Beleza. Maravilha. Maravilha. Vamos nós. Então, eu estava falando assim, esse é o melhor dos mundos, né? Portanto, o credor vai lá, habilita seu crédito, ou o credor vai lá junto ao administrador judicial e diz assim, ó, corrige aí meu crédito, faz a verificação, faz aí a comprovação de divergência do meu crédito. Aí o administrador judicial tá ok, realmente esse devedor falindo ou esse devedor recuperando te deve. Insere e publica o segundo edital. Apresenta lá a segunda lista. Ou tem outra maneira de chamar isso na prática, né? Que é a lista do administrador judicial. Por quê? Porque a primeira lista é do credor. É o credor que dá a primeira lista lá na petição inicial. Já essa segunda lista, ou a lista do credor, a lista do administrador judicial, é o resultado dessa análise que ele vai fazer dos pedidos de habilitação / verificação dos créditos. Tudo bem, isso aí aconteceu, beleza. Mas e se o administrador judicial... Ei, rapaz, você está com somebody love aqui. Você não tem direito a esse crédito, não. Eu disse, não, como é que não? Tenho sim, tá aqui, ó. Notas fiscais, promissórias, títulos de crédito que garantem o inadimplemento da obrigação do devedor para comigo. Aí você discorda da manifestação, você discorda do parecer do administrador judicial. Como é que você vai se valer? Você vai poder impugnar isso aqui. Então, você vai ter um prazo que vai ser aberto de 10 dias da publicação para impugnar isso aqui. Tá? Então, essa basicamente é a dinâmica da habilitação / verificação dos créditos. E aí, no final das contas, quando tudo isso se fechar, você vai ter o quadro geral de credores. O que é o quadro geral de credores? É aquele conjunto já determinado de credores, daqui não muda mais. Por quê? Porque, assim, lembra que eu falei que tem a habilitação retardatária?
Essa habilitação retardatária também não pode durar. Eu sou cearense, lá nós usamos a expressão que é péssima, quer dizer, a gente diz assim, isso aqui não pode durar a vida de um jegue, né? Que o jegue vive igual a peste. Então a gente diz, ó, isso aqui não pode durar a vida de um jegue, isso aqui não pode ser para sempre. Essa condição de habilitação retardatária, ela tem um limite, que é aqueles 180 dias que são oferecidos. Mas antes disso tem um outro limite, o limite de 60 dias em que o devedor, a empresa devedora, se for recuperação, isso aqui só vai funcionar para recuperação, se for recuperação, o devedor recuperando vai apresentar o seu plano de recuperação. Aí eu pergunto para vocês, como é que um devedor pode apresentar um plano de recuperação se ainda há uma inconsistência dessa condição de quem é o quadro, de quem compõe o quadro geral de credores? Então, como é que na prática funciona? Do tempo em que corre os 60 dias, dentro desse intervalo, você ainda pode fazer a tal da habilitação retardatária. Depois que o quadro geral de credores for estabelecido, recomenda-se que não haja habilitação retardatária. Por quê? Porque isso vai alterar o plano de recuperação. Você estipula um plano de recuperação num montante de X mil ou milhões de reais para um número N específico de credores. Se essa regra vai mudar, portanto, se eu tenho esse risco de uma habilitação tardia, eu não vou ter consistência no plano. Então, isso vai sabotar o plano de recuperação, e isso não é interessante nem para o credor, para os credores, nem tampouco para o próprio devedor, que não vai, digamos assim, ter culpa nisso. Então, a gente fala assim de prazo ilimitado, mas na prática mesmo, ele vai ser, essa habilitação retardatária vai ser recebida ali até a iminência da elaboração do plano de recuperação. Tá bom? Então, era basicamente isso que eu precisava comentar com vocês, doutores, e dou por encerrada aqui a minha explanação. Se vocês tiverem alguma dúvida, fica à disposição. Tudo bem, professor, eu entendi. Eu só tenho uma dúvida, é o seguinte, a empresa, se ela tem alguma maracutaia a esconder, ela pode só habilitar alguns credores e entrarem com recuperação judicial, e daí passar o prazo e a pessoa não tem nem como depois executar? Quem não foi habilitado, um credor que não foi habilitado, que ele tinha que se habilitar, perdeu o prazo, ele não pode executar depois? Vamos lá. Quem é que define, quem é que estabelece que aquele determinado credor pode ou não entrar na recuperação? É o devedor? Não. É o administrador judicial, concorda? Uhum, e você também concorda que, como a função do administrador judicial é zelar por esses credores, ele não vai poder permitir, salvo o risco de prevaricar, ele não vai poder permitir que esse tipo de manobra aconteça? Sim. Uhum. Então, assim, por erro comissivo, isso pode até acontecer. Aí a responsabilidade civil, além da responsabilidade administrativa e penal, para o administrador judicial. Mas, em normalidade, se uma empresa realmente é credora daquela empresa outra, devedora, falinda, está em processo falimentar, ou que está em processo de recuperação, a recuperanda, o administrador judicial não pode comer essa mosca. Ah, sim, entendi. Ele, na verdade, ele é que é o filtro. Agora, pode ser que o administrador judicial vacile tecnicamente, diz assim, não, você não tem esse crédito, o cara tem. Mas aí tem a impugnação, quer dizer, o segundo remédio para o cara conseguir entrar na habilitação é a impugnação. Sim. Uhum. Quer dizer, ele impugna aquela decisão do administrador judicial que não deixou habilitar-se. Não, doutor, tem que estar aqui. Meu crédito aqui, ó, me dá aqui. E só mais uma dúvida. E se por acaso, assim, eu sou um credor e eu não me habilitei no tempo hábil, e daí já foi recuperação judicial, foi tudo, ou foi para falência, né? Como é que eu faço? Eu perco o meu direito de... Vamos lá, há de se ver se não houve prescrição ou decadência do direito. A primeira preocupação é essa. Mas em linhas gerais, o que você vai fazer? Por exemplo, na recuperação suspende todos os... Era para mim ser um credor, mas eu, como sou pequeno, não acabei nem me atentando, a empresa entrou com recuperação, entendeu? Você não ficou sabendo? Não isso.
Eu mudei e depois estou sabendo que ele teve recuperação judicial. Tem alguma coisa que eu possa fazer ainda para reverter isso? Só ação executiva singular. Só se você tá. tiver, e outra, se você tiver um título executivo extrajudicial, executivo, né? No prazo, né? Uhum. Aí o título não pode ter prescrito, que é a primeira preocupação, né? Não pode ter prescrito. O teu direito de cobrar não pode ter decaído, que é uma segunda preocupação. E outra, o devedor ainda, se é um devedor recuperando, menos mal, né? Mas se é um devedor falindo, aí é um abraço. Aí é um abraço. Não, entendi. Sim, entendi. Uhum. Não, por mim, então, eram essas duas dúvidas, mas já sanou minha dúvida aqui. Maravilha. Então, eu assumo o seguinte compromisso. De hoje para amanhã, no mais tardar no sábado, eu disparo no e-mail dos doutores a orientação de como nós vamos trabalhar na próxima aula. Eu progressivamente vou falar menos e vou responder mais a provocações, dúvidas, questões que vocês me tragam sobre a matéria estudada. Então, na próxima aula em diante, a gente já espera, assim, mais proximidade de vocês com o conteúdo. E aí eu vou correr para mandar para vocês a orientação o máximo possível. Hoje eu estava olhando lá naquela minha biblioteca virtual, ali tem tudo que você quiser de direito empresarial. Tem o livro do Ricardo Negrão, tem aqueles livros que eu recomendei na aula passada. Então, as obras ali disponíveis é algo assim muito bacana de estudar. Né? Se você gosta do livro físico, dá uma complicadinha, mas com bibliotecas fechadas não tem, salvo se você tiver o livro em casa, não tem muito jeito, né? Professor, o senhor já tem a previsão de quando será a próxima aula, senhor? Tenho sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só para essa aula não ficar muito grande, a gravação, vou encerrar aqui a gravação, agradecendo a vocês, e aí eu já desço para a gente conversar sobre os nossos aspectos assim mais da nossa próxima aula. Doutores, privilégio, muito obrigado. Fico com vocês ainda mais um pouco, só interromper aqui a gravação.